40 dias no deserto com ele. A quaresma. Os 40 dias da quarta-feira de cinzas até hoje, o domingo de Ramos. E nós estamos chegando ao final dessa caminhada, o 6º domingo, e neste domingo é justamente para olharmos como o ânimo das pessoas muda ao longo do tempo. Muitos, eu sei porque têm me procurado, têm conversado comigo, começaram essa campanha cheios de disposição, decididos a orar mais, a acordar mais cedo, a ler o devocional, ler os versículos bíblicos que fazem parte do devocional. Mas, à medida que o tempo foi passando, o ânimo foi se esfriando, e aí entrou mais ou menos que naquela mesma rota das resoluções de ano novo, de esse ano eu começo a fazer ginástica, esse ano eu começo uma nova dieta, e começa realmente, dura uma semana. Meus irmãos, não vamos deixar que isso aconteça com os exercícios espirituais. Vamos perseverar, vamos prosseguir nesse caminho, porque, infelizmente, nós, seres humanos, somos extremamente volúveis. E essa 6ª mensagem da campanha trata dessa volubilidade. Ela começa com a chegada de Jesus, a sua entrada, a chegada de Jesus a Jerusalém, na última semana de vida de Jesus, a sua entrada triunfal em Jerusalém, naquele domingo, que é o dia de hoje, comemoramos aquele domingo no dia de hoje, o domingo de Ramos. E naquele domingo, multidões foram às ruas para gritar: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas, 4 dias depois, na sexta-feira, 5 dias depois, na sexta-feira pela manhã, estavam gritando: crucifica-o. Não eram todas as mesmas pessoas, certamente, mas havia pessoas que estavam na entrada de Jesus, na cidade, e que também estavam no seu julgamento. E que gritaram Hosana de um lado e depois gritaram crucifica-o de outro lado. Como é que isso é possível? Como é possível esse tipo de mudança no ânimo de alguém? Nós não estávamos lá. Nós não participaremos da entrada triunfal de Jesus numa cidade física. Talvez estejamos vivos, se for da vontade de Deus vir, enquanto estivermos aqui, talvez o vejamos vindo em glória, como ele mesmo disse que aconteceria. Mas se o virmos vindo em glória, não será uma atividade humana. Não sei nem como é que vai ser, não imagino, não consigo imaginar. Nós não passaremos por isso, mas nós passamos por desafios diários que podem nos levar a mudar de posição em relação a Jesus. Nós podemos, assim como começamos a campanha, cheio de vontade de ler a Bíblia, de orar e de cantar o hino que é enviado durante o cântico, que é enviado durante os cânticos que são enviados durante a semana, começamos cheio de vontade, de repente, perdemos a vontade. Nós podemos estar num momento da nossa caminhada com Jesus, enfraquecendo, esfriando, a ponto de nos afastarmos dele, como aconteceu com os seus discípulos. Então, vamos olhar para esses 2 momentos e
procurar nos identificar neles. Então, peço que você abra a sua Bíblia, para irmos ao primeiro desses momentos, Mateus, capítulo 21. Se você quer uma Bíblia, temos ali algumas Bíblias, vão ser distribuídas, você em casa, ou usa a sua Bíblia. Seu celular, provavelmente, você está usando para nos assistir, né? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, mas vem humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta, como está escrito no livro do profeta Zacarias 9:9. Os discípulos foram, fizeram o que Jesus tinha ordenado e trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Até aqui. Essa entrada triunfal de Jesus, ela é apresentada pelos 4 evangelhos. Nem todas as passagens do ministério de Jesus são apresentadas pelos 4 evangelhos, mas esta é uma delas. E eu escolhi a versão de Mateus justamente porque é a mais completa, que apresenta os principais elementos de uma entrada triunfal como aquelas que às vezes a gente vê em filmes. Um general vitorioso nas batalhas, chegando na cidade, sendo recebido com festa, com palmas, com flores. E então, dirigindo-se ao templo, no caso dos romanos, o templo do deus Marte, para ali fazer uma oferta, um sacrifício ao deus da guerra por ele ter vencido a batalha. E essa entrada de Jesus, para quem estava acostumado a ver esse tipo de coisa, era uma representação muito próxima dessas entradas triunfais militares. Vejam, os discípulos formalmente reconheceram a autoridade de Jesus ao colocarem os seus mantos sobre a montaria que Jesus utilizaria. Esse negócio de pegar o manto e estender o manto, isso é um reconhecimento de autoridade. Em alguns filmes a gente vê, né, que os cavaleiros pegavam os seus mantos e colocavam no chão para que as damas passassem. Tem até comentei hoje de manhã também, um filme chamado Elizabeth, na verdade é o segundo, não é essa que faleceu agora, né? A outra, a Elizabeth I, lá em 1580, alguma coisa. E aí um nobre queria se aproximar da rainha, a rainha andando na rua, e ele vai, tira o manto dele, coloca o manto na frente da rainha para ela não pisar numa poça d'água. Então esse tipo de ato que foi feito tanto pelos discípulos quanto pelas pessoas que estavam ali acompanhando aquele cortejo, é um reconhecimento de autoridade, é um ato de submissão comum dessas entradas triunfais. Além disso, a multidão, como eu disse, cortava ramos de árvores, sacudia os ramos e jogava os ramos à frente de Jesus e sua montaria.
como acontecia também nessas paradas militares, né? Hoje em dia, inclusive, ainda existe. Aqui no Brasil não é muito comum, né? Mas nos Estados Unidos é muito comum essas paradas militares, que o pessoal fica jogando papel picado em cima. Naquele tempo eram folhas picadas, não folhas de papel, mas folhas de árvore, né? Pouco ecológico, eu sei, mas era um outro tempo. Além disso, a multidão gritava expressões de louvor, de reconhecimento, como se ele fosse realmente um rei, um general. Aliás, era exatamente essa a expectativa do povo, que Jesus entrasse como um general para iniciar a revolução contra os romanos. Há todo um componente político acontecendo aqui, que às vezes foge à nossa percepção. E, finalmente, da mesma forma que o conquistador entrava na cidade e ia até o polo religioso da cidade, também aconteceu esse mesmo evento na entrada de Jesus, porque ele foi da porta da cidade até o templo. Só que, ao invés de fazer um sacrifício no templo, Jesus foi limpar o templo. Foi ali que aconteceu aquele episódio em que Jesus derrubou as mesas dos cambistas e soltou os animais que estavam ali sendo vendidos para os sacrifícios no templo. E depois disso, ainda saiu curando todo mundo que o procurava. Muitas dessas pessoas estavam lá para oferecer sacrifícios em busca da cura. E Jesus espalhou os animais, botou para correr os cambistas e ele curou. Então, ali, mais um posicionamento de Jesus contra aquela estrutura de utilização indevida da casa de Deus como uma esfera de poder humano. Não é à toa que foi diante dessa situação que o Sinédrio, que era o tribunal religioso judaico, decidiu que Jesus tinha que morrer. E aí vocês podem ler em João capítulo 11, versículo 50, que o Caifás, o sumo sacerdote daquele ano, disse: é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Um homem por todos. Caifás, ele, mesmo sem compreender o que estava dizendo, ele reconheceu que seria necessário esse sacrifício. E a partir daquele momento, a sentença de morte já estava decidida. A questão era como conseguir condenar um homem que tinha alimentado multidões, tinha curado diversas pessoas, tinha acabado de curar pessoas no templo, tinha libertado algumas pessoas de possessões demoníacas e tinha ressuscitado a Lázaro há menos de uma semana. Como matar esse homem? Como condená-lo? Então, naquele momento, foi necessário colocar em prática uma máquina de destruir reputações. Ou você achava que isso só acontece agora, nos nossos tempos? Não, meus irmãos, o ser humano é o mesmo, desde Adão e Eva. Desde que Caim matou Abel, que os seres humanos estão num processo de luta pelo poder. E nesse processo, Jesus tinha que morrer. Então, o Sinédrio começou a colocar pessoas que começaram a envenenar os outros contra Jesus, fazendo afirmações falsas, testemunhas falsas, dizendo que Jesus disse coisas que na verdade não disse. A gente percebe isso porque algumas dessas testemunhas foram ao julgamento de Jesus e estavam lá. E o texto diz claramente que eram testemunhas falsas orientadas pelo Sinédrio. Então, a máquina de destruição de reputações entrou em ação.
Mas aí eu lhe pergunto, você já foi abençoado por Jesus? Eu já fui. Eu já fui. Mesmo sendo abençoado por Jesus, você foi abençoado num determinado momento, aí alguma coisa acontece com você e o seu amor por ele esfria. Já aconteceu com você isso? De esfriar o seu amor por Jesus, mesmo você já tendo sido abençoado por ele? Comigo já aconteceu também. Eu citei aqui pela manhã. O nascimento da minha filha foi um milagre. Só fomos perceber o quão sobrenatural foi a vinda dela depois dos 4 abortos que a minha esposa sofreu em seguida, 1 por ano. E então, pesquisa daqui, pesquisa dali, descobrimos que havia má formação. Então, a nossa filha ter nascido saudável, perfeita, sem nenhum problema, para nós, foi a ação de Deus. Mas, por que Deus permitiu 4 abortos? E essa questão azedou a minha fé. Durante algum tempo, eu fiquei meio que de mal com Deus. Ele lá e eu aqui. Nunca deixei de acreditar nele, mas não estava buscando muito a presença dele, não. E para piorar, pouco tempo depois, eu fui para o seminário. O Igor que está rindo ali, eu fui colega de turma do irmão dele, na pós-graduação em teologia no seminário. Mas aquela até que foi light. A graduação é que foi pior. Porque tinha um determinado professor, eu creio que um agente de Satanás, por isso eu não vou dizer o nome dele, que estava ali para destruir a fé daqueles alunos num Cristo Filho de Deus, utilizando uma série de argumentos para minar a fé das pessoas. Então, eu que já tinha passado por uma situação difícil, que abala a fé de qualquer pessoa, e aí, impactado por todo um conjunto de argumentação e de retórica, e toda uma bagagem acadêmica também. E eu digo para vocês, se eu não tivesse tido experiências pessoais com Deus, além, como eu já disse, do nascimento da minha filha, outras situações, eu não sei não. Se a minha fé fosse baseada em convicção humana, eu acho que ela teria sido destruída ali. Porque ela balançou a beça. Demorei um bom tempo para me desintoxicar daquilo. Cuidado, muito cuidado com os seminários. Tem outros, são ótimos. Nós gostamos muito do Betel, eu também estudei um tempo no Betel, e lá o pessoal é mais bíblico, né? E já me disseram que eu não vou falar o nome do seminário onde eu estudei, não. Betel eu falei porque ele é do bem, tá? Mas me disseram que o outro agora tá bom, né? Já confirmaram aqui, tá bom, mudaram, né? Algumas pessoas já foram devidamente desconvidadas, né? Mas, gente, isso acontece com qualquer um. Eu dei aqui o meu exemplo pessoal, o meu depoimento. Se eu pedir para você dar o seu depoimento, você também tem alguma história dessas para contar. De como você teve um momento muito bom com Deus, que você sentiu a ação de Deus na sua vida, que você foi curado, foi abençoado, mas em seguida problemas aconteceram e você foi esfriando, como nesses 40 dias, né? Começa cheio de vontade de ler, agora eu vou ler 3 capítulos por dia, aí depois de 2 semanas, puxa, mas esse capítulo está tão longo, mas também foi começar logo por Salmo 119, para quem não sabe, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, né? É gigantesco, tem mais de 100 versículos. Então, gente, é fácil isso acontecer. Não ache que isso não tem nada a ver com você, porque tem. E tem porque o nosso inimigo,
o nosso inimigo também coloca falsas testemunhas para mexer com a sua cabeça, como o tal professor do seminário. Percebem como é tudo muito parecido? O diabo é muito inteligente, ele é muito esperto, mas ele não é criativo. Ele se repete. Ele utiliza as mesmas táticas. E o pior é que elas funcionam. Tempos em tempos vem aquela mesma coisa e funciona de novo, e funciona de novo. Não, e dessa vez vai dar certo e funciona de novo. Como é possível alguém que foi abençoado por Jesus gritar hosana ao que vem em nome do Senhor e em seguida gritar crucifica-o? Por isso. É um processo que pode estar tocando na sua vida. E aí vem o julgamento. Avança um pouco, ainda em Mateus também, mas capítulo 26 agora. Jesus é preso. Eu vou ler a partir do versículo 45. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, Jesus, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo, o Sinédrio. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus lhe perguntou: amigo, o que é que o traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que essas coisas deveriam acontecer dessa forma? Eu, disse Jesus, poderia sair dessa, era só eu querer. Mas se eu fujo dessa, se eu deixo esse cálice passar, as escrituras não se cumprem. Lembrem-se que esse episódio está acontecendo no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, e imediatamente depois daquela oração de Jesus: Pai, passa de mim esse cálice. É nesse contexto. Naquela hora, versículo 55, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com varas e espadas? E aí um parênteses muito importante aqui, gente. Rebelião. Eu já disse que havia uma percepção equivocada em relação a Jesus. Porque a visão que os israelitas tinham sobre o Messias era de um rei como Salomão, como Davi, o filho de Davi, aquele que viria para restaurar o trono de Israel, para expulsar o dominador romano. Mais ou menos como os macabeus fizeram 200 anos antes, e conseguiram restituir o reino de Israel. A expectativa era isso, a expectativa era que Jesus levantasse a massa para implantar o reino escatológico em Israel. Mas Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Por isso, desconfiem de todos aqueles que vêm prometer o paraíso na terra. Porque era isso que esperavam que Jesus fizesse, mas ele não fez, porque não era essa a proposta dele, não era isso que Deus queria. Mas quando foram prendê-lo exatamente porque ele era uma ameaça de sublevação, uma ameaça de revolta. Foi por isso que o Caifás disse: esse homem tem que morrer. Do jeito que ele está falando aí, o povo vai se revoltar e os romanos vão matar a gente.
E para terminar o parênteses, foi exatamente o que aconteceu 30 e poucos anos depois. O povo acabou se levantando e os romanos foram lá e arrasaram geral. No ano 70 depois de Cristo, amplamente comprovado, com cerca de 1 milhão e poucas mil pessoas dentro de Jerusalém, os romanos destruíram completamente a cidade e quem não mataram, levaram como escravos. O clima era de revolta, o clima era de rebelião. E foram prender Jesus justamente para que ele não fosse o líder dessa rebelião. Porque não entenderam que ele veio para ser o rei de um novo reino. Não um reino deste mundo, um reino do céu. Não entenderam. E Jesus disse, e portanto, né, eu, por um acaso, estou chefiando alguma rebelião? Todos os dias eu estava ensinando no templo, vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. E então, todos os discípulos fugiram. Inclusive aquele que puxou da espada, dizem alguns que foi Pedro, Simão Pedro, outros dizem que não, que foi o outro Simão, o Simão o Zelote. Os zelotes eram justamente os grandes agitadores políticos, ou, mal comparando, os terroristas. Aliás, quando Jesus foi condenado à morte, foi morte de cruz, porque a morte de cruz era a sentença romana para quem se levantasse contra o Império Romano. Era uma sentença para terroristas. Então, aqueles dois que foram crucificados com Jesus não eram ladrões, simples ladrões, não. Certamente eram pessoas que tinham feito coisas bem pesadas. Porque Jesus foi crucificado por se afirmar rei. Tanto que colocaram a plaquinha, rei dos judeus. Ele está dizendo que é rei? Vai para a cruz. Ninguém pode se levantar contra o império. Quem se levantar contra o império vai morrer. Todos os seus discípulos o abandonaram. Pedro, agora com certeza o nosso Simão Pedro, depois foi seguindo Jesus até a casa do sumo sacerdote. E lá ele foi interrogado pelo sinédrio, porque o sumo sacerdote, descumprindo a lei de Moisés, reuniu o sinédrio depois do pôr do sol. Era contra a lei. O sinédrio só podia julgar alguém de dia. Mas ele reuniu o sinédrio à noite, na sua casa, e lá interrogaram Jesus. Enquanto isso, Pedro, nós vemos isso no texto, se continuássemos lendo, veríamos então Pedro naquela de, você é um deles, eu não, e Jesus sendo interrogado lá dentro. Então, avance um pouquinho para o versículo 62, e veremos assim, então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. E aí Jesus respondeu para ele, tu o disseste. E ao falar, no jargão que usamos hoje, produziu prova contra si mesmo. Porque ele disse, além de dizer, você que está dizendo isso, ele concluiu dizendo, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Aleluia, eu espero que esse dia venha, sim, o verdadeiro poder se manifestando. E aí, como cantamos, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Todos reconhecerão. Todos chorando, né? Uns de tristeza, desespero e outros de alegria. Eu estava certo, aleluia. Né? E eu estava errado. Deu mal.
foi quando o sumo sacerdote rasgou suas próprias vestes e disse: blasfemou. Para que precisamos de mais testemunhas? Pode guardar as testemunhas aí. O pessoal que foi comprado pode ficar quieto, não precisa de mais nada. Ele já produziu prova contra si mesmo. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. É réu de morte, disseram todos os juízes que ali estavam julgando Jesus. O poder religioso, representado pelo Sinédrio, agindo de forma política, que é a coisa mais natural do ser humano, havia condenado Jesus à morte. Mas eles não tinham autonomia para executar a sentença. Para isso, eles precisaram procurar o poder civil, que era o governo romano. O sol tinha acabado de nascer, o galo tinha cantado, Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes, e Jesus foi levado da casa do sumo sacerdote ao palácio do governador. Mateus capítulo 27, versículo 11. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Pergunta capiciosa, pergunta muito capiciosa. Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Mesma estratégia lá do outro, você que está dizendo. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então, os líderes que o tinham julgado e condenado foram lá e o acusaram, e ele ficou calado. Então, Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: qual destes vocês querem que lhes solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Pilatos não era bobo, ele não chegou a governador da Judéia à toa. Ele era um cara com faro político. Ele percebeu que ali era uma questão interna dos judeus, uma luta pelo poder, na visão dele, de um governador romano. Está havendo uma luta pelo poder aqui. Esse cara está crescendo, esses caras não estão gostando disso e estão doidos para se livrar desse sujeito aqui. A atitude dele está me deixando espantado. Só que aí acontece algo que pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Ele recebeu uma ajudinha da esposa dele. Comentei hoje de manhã que isso acontece comigo também, de vez em quando. E às vezes eu também não ouço, tá? Que foi o que aconteceu com Pilatos aqui. Então, Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Em outra narrativa, ou melhor, na narrativa de outro evangelho, ainda é acrescentada a informação de que esses líderes religiosos chegaram para Pilatos. Pilatos virou para eles e falou: olha, eu não tenho como condenar esse homem. Ele ouviu a mulher, né? Não tenho como condenar esse homem, não, eu vou soltar. E aí os líderes viraram para ele e falaram: se você soltar, a gente vai te denunciar para César. Porque você não está fazendo o que César quer que você faça. Porque esse homem é um perigo. Ele tem que morrer. Não solta, que senão a gente vai te denunciar. Aí ele não seguiu a orientação da patroa e tentou tirar o corpo fora. Ele ficou
numa situação complicada. Por um lado, ele sabia que Jesus era inocente, a mulher dele avisou que se ele condenasse Jesus ia ficar ruim para ele. Por outro lado, se ele não condena, ele vai ser acusado de leniência, de omissão. E o ambiente romano era cheio de intriga, né? A quantidade de gente assassinada, inclusive imperadores, não era brincadeira. Aí o que ele fez? Voltou-se para a multidão novamente. Qual dos dois vocês querem que eu solte? Mas eles, como acabamos de ler, já estavam, a multidão já tinha sido convencida. É possível as pessoas, é possível você ser convencido a mudar o seu posicionamento de hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, para crucifica-o. Porque nós, seres humanos, somos volúveis. Nós somos volúveis. Nós mudamos de ideia, nós podemos ser influenciados. E aquela multidão já tinha sido convencida a pedir a execução de Jesus. E o povo então gritou: queremos Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: e o que eu farei com Jesus, chamado Cristo? E todos responderam: crucifica-o, crucifica-o. Mas ele ainda insistiu, Pilatos insistiu. Por quê? Por que crucificar esse homem? Que crime ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais, o pessoal estava enlouquecido. Crucifica-o, crucifica-o. E quando Pilatos percebeu que não iria obter nenhum resultado, pelo contrário, já estava se criando um tumulto, ele mandou trazer água, lavou as mãos na frente da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem. Não adianta, tá? Desculpe, não funciona. Se a responsabilidade é sua, você lavar as mãos e dizer que a culpa é do outro não vai resolver. Você não vai se livrar da sua responsabilidade. Só para deixar claro que esse ato dele aqui foi completamente, diante de Deus, completamente inócuo. Mas ele tentou, de qualquer maneira, encontrar uma saída para a situação em que ele estava. Lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Vocês que pediram para crucificar. Só estou referendando aqui o pedido de vocês. E todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Gente, como eu já disse, menos de 30 anos depois, 30 e poucos anos depois, eles e os seus filhos foram todos mortos, ou levados como escravos. Foi rápido, muito rápido. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Você seria capaz de negar Jesus? Você seria capaz de ficar contra ele? Metaforicamente falando, crucificá-lo, neste caso, no nosso caso, crucificá-lo novamente? Não seja precipitado em responder. Porque a história mostra que muitos cristãos foram submetidos a pressões e apostataram da fé. Nós vemos isso ao longo da história, por exemplo, no Japão, onde, quando os portugueses lá chegaram no século XVI, levaram o cristianismo para lá, houve conversões em massa no Japão. O poder político não gostou daquilo e se voltou contra o cristianismo, baniu o cristianismo do Japão, e todos os cristãos que não voltassem atrás foram mortos. Muita gente foi morta. Hoje, na China, a China deu aquela abertura, 100 milhões de chineses cristãos. E aí agora a China está fechando de novo. E os pastores sendo presos,
as pessoas sendo filmadas quando entram nos lugares de culto, os cultos nos lares sendo invadidos pela polícia. Perseguição. Perseguição pode acontecer a qualquer momento. A perseguição pode se posicionar de uma forma mais branda no seu trabalho ou na sua família, de tal maneira que você prefira se omitir. Não fala nada. Agente secreto de Jesus. E fica quieto no teu canto para não sobrar para você. Isso pode acontecer. Isso tem acontecido. Então, se isso acontecer, se por qualquer motivo, ou por pressão, ou por força das circunstâncias, você se afastar de Jesus, tem solução para isso? Tem, meus irmãos, tem solução para isso, sim. Atos capítulo 3, versículos 19 e 20. 50 dias depois da festa da Páscoa, era a festa do Pentecostes. E muitos dos que iam a Jerusalém para a festa da Páscoa já ficavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Então, muitos dos que gritaram, crucifica-o, ainda estavam em Jerusalém 50 dias depois, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e, cheios do Espírito, começaram a adorar ao Senhor. Os homens viram aquela manifestação sobrenatural de Deus, se aproximaram daquele local e então Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar sobre Jesus. Apresentou o Evangelho de Jesus para aquele grupo de pessoas e eles, diz o texto, ficaram aterrorizados, porque Pedro disse: vocês condenaram um homem inocente. O sangue dele está sobre vocês. E eles, aterrorizados com aquilo, gritaram: o que faremos? O que faremos? O que nós devemos fazer, se nós, por qualquer motivo, nos afastarmos de Deus, renegarmos o nosso Jesus? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Não o Cristo humano, não o Cristo da ideia política, mas o Cristo do reino dos céus, o Rei da glória. Todas as vezes que você trair Jesus, ou negar Jesus, com seus atos ou com as suas palavras, arrependa-se e volte-se para o Senhor. Concluindo, por sermos volúveis, nós, seres humanos, podemos agir como os discípulos agiram. Eles fugiram quando Jesus foi preso. Pedro, que não fugiu, acabou negando Jesus 3 vezes. E diversas pessoas que foram abençoadas por Jesus acabaram se voltando contra ele. Nós somos capazes de fazer coisa parecida. O que devemos fazer? Arrependimento, confissão de pecados e regeneração. E começar de novo.